Que a paz esteja contigo, querido irmão e querida irmã. Com motivo de muita alegria, estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal. Talvez vós estejais pensando, ele está feliz, é por causa que o canal está inteirando agora, entre esses poucos dias, 100.000 inscritos. Quero dizer aos irmãos e irmãs, é motivo ainda de muito mais alegria. Não é por isso. Louvado seja Deus pelo canal está completando 100.000 inscritos. Pois a gente se alegra ao ver como é bom trabalhar para Deus. Talvez os irmãos pensem, então, é por causa que agora no dia 18 de fevereiro, o canal Profecias Finais completará 8 anos. Louvado seja Deus por 8 anos de evangelização para a honra e glória de Deus. Mas ainda quero dizer aos irmãos e irmãs, ainda não é por isto que estou aqui para fazer este vídeo. É ainda motivo ainda muito mais de alegria. Então, os irmãos e irmãs perguntam, então, qual é o motivo? Eu respondo diretamente aos irmãos, de uma forma simples. É o motivo que agora já está se confirmando o ministério, o qual Deus nos chamou para a honra e glória do seu santo nome. Sim, irmãos, logo logo se cumprirá a confirmação para que todos vejam que realmente este ministério, um ministério não de homens, mas sim um ministério chamado por Deus, como ele revelou a sua serva Deuslene Souza. Pois estas pregações que nós fizemos nas ruas e praças, sem temer as consequências, dando o testemunho direto, a mensagem do terceiro anjo em viva voz, sem esconder nada do povo, sem esconder quem é a besta, sem esconder qual é a imagem da besta, sem esconder qual é o sinal da besta, claramente dizendo que o papado é a besta. A imagem da besta é a falsa liberdade religiosa, a qual a igreja está unida com o Estado, promovendo o pluralismo religioso, fazendo as leis nas legislações de cada país, as leis estaduais. Sim, sem temer as consequências, nós falemos claramente que o domingo é a marca da besta, desmascaremos o espiritismo claramente, mas porém, isto é só o sinal do chamado, queridos irmãos. Ainda estamos esperando a confirmação do grande chamado que Deus nos fez, pois Deus nos revelou que este chamado é para se cumprir a profecia bíblica. Tudo o que acontece com o seu povo na história da terra foi falado anteriormente nos lábios dos profetas. Então, talvez os irmãos e irmãs estão se perguntando, e aonde encontra este chamado que Deus fez a vós? Onde se encontra na Bíblia? Então, quero trazer à mente dos irmãos, respondendo a vossas perguntas. Irmãos, na profecia para os últimos dias, nós temos a profecia, primeiramente, nós vê ali em Apocalipse capítulo 18, o poderoso movimento, o quarto anjo, o poderoso movimento que, sem temer as consequências, bramará com grande voz, anunciando a queda de Babilônia e chamando o povo de Deus a sair dela. E este movimento, ele tem que iniciar com grande poder do alto. Então, para isso, levo a mente dos irmãos e irmãs para Oséias capítulo 11, verso 10, o qual
declara que nos últimos dias o Senhor bramará como leão. E então, quando isto acontecer, os seus filhos e filhas virão tremendo e se converterão ao Senhor. Também nós vemos o anjo do Apocalipse capítulo 10, ali não é ninguém menos do que Cristo, bramando como leão. E agora trago a mente dos irmãos para a benção de Moisés, Adão. Adão é leãozinho que saltará de Bazã. O Senhor bramará como leão na pessoa do seu servo, na linhagem de Dan, para que se cumpra a bênção que Moisés deu a Dan. Como também se cumpra o que Paulo falou em Romanos capítulo 11, a restauração de Israel. Como também Isaías falou em Isaías capítulo 27 e o verso 6, que ainda virão dias que Jacó lançará raiz, brotará, florescerá e encherá o mundo de fruto. Será uma grande obra nestes últimos dias. E muitos viram em visões celestiais esta última grande obra, como também o profeta Ezequiel, como também o profeta Miqueias capítulo 7, Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10, amados irmãos. E agora, com esses versos na vossa mente, compreendendo a profecia em união com que a profetisa L.G. White declarou que esta obra, sendo maravilhosa, ela contemplou em visões. Muitos estavam louvando a Deus, glorificando a Deus. Havia um espírito de união entre o povo de Deus. A mensagem era pregada por todas as partes, porta se abria e muitos estavam louvando e adorando a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Agora eu quero trazer a vossa mente para os movimentos, como eles foram na atividade, esses movimentos. Vamos para o tempo da saída do povo de Israel do Egito para Canaã. O próprio Cristo era o líder invisível, mas tinha o líder literal, o qual era Moisés. Também nós vemos o movimento do Apocalipse, capítulo 14, o qual se descreve o primeiro anjo. Nós sabemos que Cristo era o líder invisível deste movimento. Temei a Deus e dar-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo. Mas enquanto Cristo era o líder invisível deste movimento, ele tinha um líder literal na terra, Guilherme Mille. E agora, a Bíblia descreve outro poderoso movimento. Tanto a Bíblia como o espírito de profecia. Este poderoso movimento é o maior movimento que haverá na história. Porventura não haverá organização, porventura o próprio Cristo não será o líder invisível deste poderoso movimento? Com certeza ele será. É isto que a profecia está declarando a nós. O Senhor bramará como leão na pessoa do seu servo da linhagem de Dan. Vocês estão entendendo? Enquanto Cristo é o líder invisível deste poderoso movimento, ele terá uma pessoa literal, o leão da tribo de Dan, uma pessoa da linhagem de Dan. Então, quando o Senhor bramar como leão na pessoa da linhagem de Dan, somente então este ministério será confirmado. E é esta a razão deste vídeo.
estou aqui para dizer, está em via de cumprimento. O Senhor Jesus Cristo, através da sua serva, Dousaline Souza, revelou a nós que estas pregações que nós fizemos nas ruas e praças, não veio de nós mesmos, mas sim foi um chamado que Ele nos fez, porque nós somos de Israel, da linhagem de Dan. Muitos se admiraram muito pela a coragem que o Senhor Jesus Cristo nos colocou, nos imbuiu em nós, para que nós fossemos pregar nas ruas e praças sem temer as consequências. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para os irmãos e irmãs que esta coragem foi Deus que nos imbuiu desta coragem. Não somos melhores do que os irmãos, mas foi Deus que nos imbuiu desta coragem, para que nós fossemos com coragem, sem temer as consequências, desmascarando o papado, desmascarando o espiritismo, desmascarando a falsa liberdade religiosa, que é a Igreja unida com o Estado no pluralismo religioso, fazendo as leis, e revelando que o domingo é o sinal da besta. Mas eu me maravilho ainda muito mais. Não é tanto somente pela coragem que Deus nos colocou em nós, mas pela proteção que Deus nos fez. Pois nós não postamos, queridos irmãos, todos os nossos trabalhos, todas as nossas pregações que fizemos nas ruas e praças. Nossos trabalhos, nem todos os nossos trabalhos nós gravamos. E os que nós gravamos, nem todos nós postamos no canal Profecias Finais. Passamos por muitas dificuldades. Passamos por muitas provas. Passamos a fio de ser detido, de ser calado. Mas o Senhor nos livrou. Louvado seja Deus. Mais de 2 anos de pregação. Mas tudo isto, queridos irmãos, é só o sinal do chamado. A alegria de fazer este vídeo é porque estamos em via de ser confirmado com poder do alto este ministério. Louvado seja Deus. E para finalizar este vídeo, quero dirigir meu agradecimento muito especial para aqueles que, junto conosco, suportaram a demora de ser confirmado este ministério. Suportaram o desapontamento do dia 2 de março de 2020 junto conosco. Suportaram enquanto todos estavam apedrejando este ministério. Os irmãos suportaram o apedrejamento junto conosco. Que Deus seja louvado por Ele ter imbuído o seu Espírito em vós, para que vós estivesse conosco, contribuindo financeiramente, para que a obra não parasse. E Deus possa nos abençoar grandemente pela sua fé que vós tivera, enquanto muitos estavam atacando pedras e paus contra este ministério. Não foi fácil para nós, como também não foi fácil para vocês, enquanto todos estavam atacando pedra e pau e todo tipo de entulho neste ministério, acusando-o de ministério do diabo, acusando-o de nós de falsos profetas. Vós creira e vós terá o vosso galardão por crer neste ministério. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Minha oração para vós, irmãos e irmãs, é que vós permaneceis junto conosco até o final, como vocês já estão junto conosco. Leis alguma, nem da ONU, nem do Brasil, vai impedir que esta mensagem seja transmitida por todos os lugares do mundo. Demônios de nomes ímpios,
vai silenciar esta mensagem. O mundo inteiro vai saber que o papado é a besta e que a sua imagem é a falsa liberdade religiosa, o pluralismo religioso. No espírito e virtude de Elias e de João Batista, após mim terão os 144 mil para também pregar esta mensagem. No poderoso movimento do Apocalipse 18, o qual é o último movimento da história da Terra e o maior movimento da história terrestre. E agora, na última advertência final, não terá ordem o povo de Deus? Eu falo com certeza, sim, terá ordem. Mas agora, muitos que estão vendo este vídeo pensam que será com a liderança constituída de jesuítas. Não, queridos irmãos e irmãs, não é com a liderança rejeitada, porque as pessoas que estão ministrando esta liderança são jesuítas disfarçados de pastores. E portanto, Deus passou a liderança para Elias Joanã e para Rosalene Souza. Então Deus não vai realizar esta última grande obra com a liderança constituída de jesuítas, mas sim com a liderança profética, a qual Moisés deu a benção a Dan. Dan é leãozinho que saltará de Bazã. E o Senhor bramará como leão na linhagem de Dan. Louvado seja Deus. Novamente vai haver uma devastação. Agora não é com água, agora é com fogo. E agora Deus vai salvar todos aqueles que fugir da iniquidade, todos aqueles que sair e abandonar os seus pecados.